Começa mais um Flor Podcast desse momento celeste. O mundo florido faz muito mais sentido. Dá mais um! Eu estou aqui com o super advogado Ricardo Nemer. Fala, Ricardo, tudo bom? Tudo beleza, Freud? Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui no Flor Podcast, contribuir aí com o trabalho de vocês, né? Trazendo um pouco de informação, um pouco do que eu tenho visto aí na cena canábica, né? A gente atrasou um pouco, dá uma olhada no relógio aí que está na sua frente, que eu não consigo alcançar daqui. Eu estou sem relógio aqui, mas tem um relógio aqui que está marcando 4h20. 4h20, tem certeza? É isso aí, 4h20. Então deve ser, cara. Eu não sei se isso aqui é É um momento eterno, então 4h20 para sempre. É isso. Igual na obra do Lewis Carroll. Exatamente. O número 4h20 ele tem um simbolismo, né, para os maconheiros. Pois é, né? você sabe de onde que veio a história desse simbolismo aí? Bom, existem várias histórias, eu posso aqui contar algumas histórias, e não sei todas as histórias, né? Não, mas conta alguma que você saiba. Então, dizem que esse horário aí, né, alguns estudantes dos Estados Unidos, eles se reuniam na hora do recreio, que era por volta das 4h20, isso transformou um horário simbólico em um código interno, né, entre os... Por isso que o pessoal fala que é recreativo, bem na hora do recreio. Ali. Exatamente. Né? E também tem uma outra vertente que diz que 4h20 ela se relaciona, né, com o mês de abril, que é o mês 4, e o número 20, que é o dia da maconha comemorado no mundo inteiro. Então, existem várias... Foi quando o Raoni Molchoque fez aquela instalação dele de 420. Exatamente. Réplicas da planta da maconha. Foi bem bacana aquele dia, a gente fez um fumato, né, que foi um ato público, no qual as pessoas, né, fizeram desobediência civil. Foi uma situação bem engraçada, porque... Desobediência civil, você quer dizer que fumaram... Exatamente. O que substância aconteceu? ilícita. Exatamente. A galera se reuniu e tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Nem todo mundo teve coragem de levar maconha, algumas levaram tabaco, maconha, mas todo mundo levou uma seda. E foi engraçado ver a polícia, a guarda municipal, sem saber o que fazer, porque ia faltar algema, né? E aí foi uma coisa que, tipo assim, foi engraçado porque ninguém foi preso, eles também não sabiam se aquilo ali era maconha, se não era, porque era uma coisa assim, era um deboche tão grande que eles nem acreditaram. Pois é, podia ser uma brincadeira, os caras estão fingindo que é maconha, eu vou dar o bote, chego lá e tabaco. Já pensou se aí aparece lá no meio do negócio o Sérgio Malandro e fala glu glu e aí é uma coisa que... É engraçada, né? Mas o ativismo tem muito disso, né? Ação direta, improviso, embate, insurgência. Pode né? crer. Falou umas palavras bonitas, né? Não, são bonitas não, são palavras que movem, né, a militância, né? Porque não existe aqui no Brasil, né, exercício de direitos, né, sem insurgência. Né? Primeiro porque a gente aqui tem uma justiça seletiva, né? Seletiva tanto para punir como também para se exercer direito. E olha que é um advogado falando, pessoal. Bom, não é advogado falando, a história também fala que no Brasil, antes da gente ter o direito civil, o direito constitucional, a gente teve o direito penal, gente. O Código Penal... Punir é mais importante que qualquer outra coisa. Exatamente, do que garantir qualquer direito. Então Mas é incrível como o povo parece que tem uma sede por punição, porque parece que o pessoal faz até chacina eleitoral, já ouviu falar nisso? Bom, existem vários tipos de chacina. E ganha intenção, né, de voto, porque mata preto na favela. Existe chacina intelectual, cultural, né? Eles fazem isso também. Acabaram com o estilo de ensino, né? A pedagogia do oprimido e substituíram pelo Mobral. Então aí você, né, tira... Exatamente, mas aí você tira, né, do povo, da população, né, a forma dele ser crítico com relação à política. E existe a indústria cultural que desenha, né, que a política é uma coisa que, né, uma corrupção que não tem jeito. Aí o trabalhador, criminaliza, né, a dona de casa se acha que não se deve se envolver com política e ela tem que se envolver, exatamente porque o pobre, né, não se representa, né, não ocupa esses espaços. É isso. E aí a gente tem as políticas só para as elites no Brasil. Mas é para isso que eles criminalizam a política mesmo. Que é para deixar o pobre sem voz, sem vez mesmo. Eu acho que é por aí. Você é um advogado, eu já vi você se definindo como um abolicionista. Por quê, hein? Bom, abolicionista porque eu não acredito na pena, que a pena conserte alguém, né? Existem outras formas de mediação e composição de conflitos. Concordo. Que não seja a punição. Eu entendo que qualquer crime que não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, agressão, homicídio, ela não deva ser passível de prisão. Né? A prisão não conserta ninguém, isso já é comprovado, né, historicamente, é comprovado academicamente.
né? Só que a gente criou uma máquina, né, uma política, que na verdade não é uma política, é uma necropolítica, né? Eles criaram, né, o Estado, uma forma de matar, né? Mas também tem impunidade, por outro lado, né? Que o Brasil, por exemplo, não puniu os torturadores. Na verdade, a impunidade ela é seletiva, né? Porque ela só não pune quem é das elites. Aconteceu agora uma coisa recentemente, o punitivismo, a perseguição que ocorreu com o Lula, né? Isso ocorre normalmente, naturalmente, há anos, tá? Hoje chamam de lawfare. Não, só para eu concluir. Isso ocorre há anos, tá? Com um preto pobre na favela, né? Onde ele é preso, né? Sem direito à defesa, presumido como culpado. E a gente só veio discutir isso quando aconteceu com o Lula, né, que ascendeu, era um emergente, né, um lumpen, um proletário que ascendeu ao poder. E quando o aparato punitivo apontou para a elite, aí, peraí, vamos mudar as leis, o Moro é suspeito, mas isso acontece todos os dias, com vários jovens que estão hoje lotando a cadeia. Ou seja, não tem isenção nem imparcialidade na justiça. É isso que você quer dizer? Não, nunca houve. A justiça cega é uma mentira. Não, nunca houve. O Brasil é... A justiça enxerga bem pra caramba. Se você deixar eu contar uma história aqui, né? O Tribunal da Relação, né? Antigamente os juízes, magistrados passavam de pai para filho, delegado de pai para filho. Tá? O Brasil sempre foi uma capitania hereditária, entendeu? Cultura, e quem não tem herança, não herdou nada, só tem a sofrência, né? E a dura lei. A lei é uma força, uma ordem que emana do Estado. O direito emana do cidadão. Só que quem consegue exercer direito no Brasil? Quem consegue um advogado? Vai na Defensoria Pública, que apesar de fazer um esforço sobre-humano, né, para poder defender quem não pode, se você for ver dentro do Judiciário, existe lá os juízes, o Ministério Público e a Defensoria, que é quem mais trabalha e menos tem recurso. Então, para quem é a justiça no Brasil? Né? Então, são questões... Para acusar os pobres e encarcerar Exatamente. em massa. É uma verdade que o direito civil ele serve para garantir a propriedade e a herança de família. O direito penal para constituir e garantir que isso se perpetue. O direito no Brasil, ele não é nada. Ele não é nada, né, que seja libertador. Né? Ele é o contrário, ele é controlador, né? Ele não é emancipatório. Então essa é a problemática de se exercer direito no Brasil. E você acha que tem saída para isso? Você é pessimista? Não, pessimista eu não sou não, porque hoje em dia, né, as você minorias... exerce direito? Não, eu exerço direito não, eu exerço o meu direito, tá? Eu acho que as pessoas é que devem exercer cada um os seus direitos. Né? Não existe advocacia insurgente sem a cidadania insurgente. Né? A maior produção do direito não é a lei. A maior produção do direito é o fato social. Entendeu? O fato social, tanto ele promove o direito, que se não fosse assim, não existiria só a lei, não existiria a jurisprudência. O que é a jurisprudência? O fato social ele é tão dinâmico e mais rápido do que o legislador, né, que ele forma o direito antes da lei prever como vai ser. O direito de cultivar ele surgiu através de uma necessidade dos pacientes terapêuticos ou como exercício de autonomia das pessoas que entendiam que era melhor plantar do que comprar ou que não tinham poder econômico para poder custear uma coisa que hoje está no meio do capital. Né? E é caro. Não, caro. Exatamente porque quem se apropriou de um saber tradicional, a maconha hoje, se as pessoas sabem o que é maconha, não, vende na farmácia, não vendia há anos atrás, tá? Antes da proibição. Não, antes da proibição, estou indo mais lá atrás. Né? Antes da proibição, lá atrás. Tá? Depois veio o proibicionismo, modelo sanitário de perseguição e guerra às drogas, né? E quem resgatou e manteve vivo essa ancestralidade, esse saber cultural, foram os negros da favela, foram os cultivadores do sertão, né? Pra gente hoje levantar a mão e falar, legalizou, viva a maconha medicinal. Se não fosse os cultivadores a ensinarem as mães a cultivar, se não fosse os ativistas serem presos na marcha da maconha, morrido muito mais gente. Se não fosse feita militância social, né, a ponto de ir para o STF e lutar pelo direito de dizer que a maconha faz bem, porque antes você falasse isso, você era preso por apologia. Você participou dessa luta também? Participamos, André Barros, o professor, né, vários colegas, né, de luta, e muito mais importante que isso, né, são as pessoas normais, né, os ilustres desconhecidos, né, que foram presos, né, em todos os tempos, né, e de todas as formas. E você acha então que uma política reparatória
visando esse pessoal, é uma coisa que deveria ser pensada. As pessoas falam muito em reparação histórica, mas muitas pessoas não sabem do que se trata, o que é reparação histórica. Tá? O que seria? A reparação histórica é uma coisa que deve vir do Estado. O Estado reconhecer que errou e implementar medidas afirmativas e reparatórias. Eu vou dar um exemplo. Cotas para negros. Não, vou dar um exemplo para você. Apesar de ter feito cotas para negros, tá? O Brasil nunca tomou uma posição de reconhecer isso historicamente, de forma objetiva, né? E que implementasse medidas efetivas para que isso fosse reparado. Eu vou dar um exemplo do que funcionou como reparação histórica, foi o Holocausto. A Alemanha até hoje paga financeiramente as atrocidades que cometeu as vítimas dessas políticas. Entendeu? Mas antes disso acontecer, houve um reconhecimento, não só da Alemanha, de que passou dos limites, como também do mundo, de que isso jamais deveria acontecer de forma alguma. Então, existem alguns comentários aí, reparação histórica, entidades privadas, associações, que é a sociedade civil organizadas, elas só podem desenvolver ações de impacto social, não de reparação histórica. A reparação histórica, ela só pode vir emanada do governo, através desse reconhecimento. Tá entendendo? Você é ao mesmo tempo advogado e ativista, né, dessa causa nobre. Você conhece a Marcha das Favelas? Você conhece como é que surgiu? Conheço sim. A Marcha das Favelas, ela surgiu como uma reação e uma intranquilidade dentro do próprio movimento da Marcha da Maconha, que considerada elitizada por ocorrer na Zona Sul, né? E existia esse debate. Tem uma certa blindagem que não tem na Tem uma blindagem, entretanto, onde ocorre a guerra, né? Onde os privilégios do asfalto, né? poderiam ir, né? Porque uma coisa é dar uma porrada, explodir uma bomba num favelado. Outra coisa é no Playboy da Zona Sul. São dois contextos, duas formas de potências diferentes. Né? Acho que então, não tem interesse em ir contra o Playboy da Zona Sul para quê? Não, eu estou falando isso por conta do Estado, porque o Estado faz a seletividade, né, das pessoas, de quem vai para o mercado do trabalho, quem é produtivo e quem é marginal, através da cor da pele, através da classe social, entendeu? Se você for um preto com dinheiro, né, se você for um preto com dinheiro, você vai ser tolerado. Né? Se você for um preto pobre, você já está condenado. Branco pobre também. Se você for um branco pobre, você vai sofrer parte dessas mazelas, mas não quanto um homem preto ou uma mulher preta que vai sofrer mais ainda. Então, a seletividade, né, no Brasil, ela é patente, né, apesar de ser invisibilizada por boa parte. Existe um filme agora que está aí, Medida Provisória, que dá uma noção muito bem, né, do que a branquitude, de como a branquitude... Lázaro. Exatamente, trata esse assunto. A gente está falando disso, né? Que a gente tem que, enquanto branco... Né, eu gostei do filme, né? Apesar de ter origem, né, afrodescendente, eu aqui no Brasil, que é um país mestiço, eu passo como branco. Né? Mas se eu for para a Alemanha, se eu for para a Suíça... Não, qualquer um de nós, nenhum de nós exatamente, por isso é que eu acho que a gente tem que ter... Por isso que é um contrassenso ter fascista latino. Né? Exatamente, né? É uma hipocrisia, uma O cara burrice. chega lá e sofre a própria consequência daquilo que ele prega. Na verdade, ele reforça o estigma, né? É igual aquele cara lá que está colado com o Bolsonaro, é igual aquele presidente da Fundação Palmares, né? Guilherme, não sei o que. Não lembro o nome dele, mas infelizmente são representações que estão no poder e que vêm tentando tirar conquistas da sociedade de longos anos e a duras penas. Não, nas primeiras marchas da maconha você teve que defender gente de ser presa só por panfletar, não foi? Exatamente. Já evoluiu todos um pouco, nós, né? E houve uma mobilização, e na Marcha das Favelas, o que aconteceu? Jovens da própria periferia pediram um apoio, quem puxou as marchas não fui eu, foram os jovens da própria favela, e a gente teve que brigar dentro da favela, desenrolar para acontecer a marcha lá, ou seja, teve que ouvir... Os moradores têm medo. Tem medo, um monte de coisa, e depois a gente teve que criar, porque ela aconteceu a primeira vez no âmbito de uma ocupação militar, do Comando Militar do Leste nas favelas. Nós entramos com habeas corpus, né, notificamos ao UPP. Era governo de estado de quem mesmo? Pô, na época era o Pezão. Era o Pezão. Entendeu? E tava... Como é que era uma ocupação? Era uma ocupação, era aquele GLO, Lei da Garantia da Ordem. Que era né? esse cara que vai ser vice aí do Voldemort. Exatamente.
Brega nato. E aí o que aconteceu? Nós fizemos isso, realizamos uma marcha das favelas. Você participou da organização, tudo? Participei no apoio. A organização foram deles mesmos, né? Mas te pediram ajuda? Tudo? Pediram ajuda porque como é que você vai realizar uma marcha nas favelas? Vou contar um exemplo de uma reunião. Habeas corpus, não, né, vou dar um exemplo para você. Nós fizemos uma reunião no Morro do Adeus, no qual a reunião consistia em uma oficina para as crianças de pintura. A gente botou o filme Pantera Negra para as crianças assistirem, né? E haveria um debate. Nós colocamos um toldo de circo, né? Porque o tempo não estava muito legal, as crianças tudo sentadas em esteiras de palha, com telão, com tudo lá. Nisso chega o Bop, tudo de Toca Ninja, agredindo, e se eu não tô lá... Calma, eu tenho porquê. Se você deixar eu terminar de contar, você vai entender o que aconteceu. Estava lá todo mundo, eu estava dentro da casa de uma organizadora lá, que eu estava comendo alguma coisa e rolando o evento lá fora. E se eu não saio de terno e gravata com a minha carteira da OAB na mão, qualquer outra pessoa se insurgisse contra aqueles policiais, eu quase levei um tapa na cara. Então, só para você ter ideia. Mesmo com a carteirinha? Mesmo com a carteirinha, eu tive que me insurgir. E quando eu falei para ele que ali não tinha bandido e que aquilo ali foi avisado para o PP que iria ocorrer, eles falaram, né, deram uma parada, né, aconteceu, mas quando aconteceu, todos os pais pegaram seus filhos, porque imagina, eles acharam que estavam chegando no baile funk, de bandido. Foi a forma que eles chegaram lá. E para você ver qual é a forma, uma coisa simples, não era uma marcha das favelas, era um evento feito para as crianças da favela, né? Com uma oficina de pintura, com, né, um filme no qual a gente debatia a representatividade dos negros, né, enquanto cultura, e a polícia, que não tem nenhuma política pública lá, não tem política pública de saúde, não tem política pública de educação. A única política pública dentro da favela é de execução e prisão. Parece que é a função deles real essa, né? O resto é só uma fachada. Na verdade, não é uma fachada, é uma cortina de fumaça para outros interesses, né? Porque guarda pretoriana do capital. A gente tem que fazer uma pergunta: quem lucra com a proibição, né? Eu vou dar um exemplo para você. As fábricas de bala, elas vendem bala para o ADA, CV, TCP, PCC, Polícia Militar, Polícia Civil. Para você ver como é uma coisa tão lucrativa, o Vaticano é acionista da fábrica da Pietro Beretta. Eu estou falando para você de máquina, né, de necropolítica. Certo. Né? E é muito mais profundo. Quanto você acha que custa um preso na cadeia e quanto você acha que custa um estudante na escola? A gente precisa inverter esse investimento. O dia que a gente pegar, né, o que a gente gasta na cadeia e investimos, né, na base, na educação de base, né, num país... Você tem esperança que isso aconteça num novo governo progressista? Não, no novo governo, eu vou ser sincero, eu não vejo isso a curto prazo, não. Né? Eu não consigo ver mudança sem ruptura, né? Eu falo que se a gente hoje está aqui, né, com a ascendência do conservadorismo, né, do fascismo, eu acho que a gente não vai vencer isso com flores, né? Ou o próprio Estado tome medidas enérgicas contra essas ações, contra as minorias, ou então eu vou ter que defender, né, que essas minorias se armem, né, e se defendam, porque elas estão sendo massacradas. Mas vai dar mais lucro ainda para a indústria armamentista. Mas eu vou dizer para você, se não houver viver numa ficção de liberdade, né, uma vida vivida com medo, vivida com, né, com limitações às potências. Mas é o Estado que tem que tomar essa o Estado quem é? O Estado não é um fenômeno não alienígena. O Estado sou eu, é você, entendeu? A gente vota. Não, né? Vota não. A gente tem que participar diretamente. Não é a gente achar que votou, não é a gente achar que votou, que resolveu, não. Então a parada é muito, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Tá certo. Não é uma coisa superficial. É uma coisa... Teve marcha na maconha que você precisou de habeas corpus só para fazer a marcha, não foi? Não, várias. Entendeu? Na verdade, teve marchas que a gente conseguiu habeas corpus, foi cancelada um dia antes, a gente teve que pegar a folha da maconha do panfleto e transformar botar um milho e fazer a marcha da pamonha. Marcha da pamonha. Então, para você ver
como, né, a militância ela tem que se inovar, se renovar, né, para poder exercer as transformações necessárias da sociedade. Provavelmente a gente tem a pior política de drogas do mundo. Né? Não, a gente tem com certeza. A gente gasta muito, imbecil, a gente gasta muito, né, com a repressão. A gente não tem controle nenhum. Hoje chega uma criança de 5 conto, vai na boca, pega uma pedra de crack. Então, controle não tem, eles estão descontrolados. Estão um pouco se né? lixando também. É uma teoria, o proibicionismo é uma teoria de uma razão entorpecida. Né? Porque se houvesse racionalização, inteligência, né, eles iriam fazer o seguinte, olha só, todas as drogas, crack, maconha, cocaína, vão ser vendidas em algum local com controle sanitário. O dinheiro, ao invés de ir para corrupção, para bala, para corrupção de político, da polícia, vai para a saúde, para a educação. Né? O pozinho de 10 vai vir com uma bula, ó, só use no máximo 5, 6 doses, beba água, não use com álcool. O nome disso, né, é informação, é redução de danos, é cuidar. Né? É porque não é isso que eles querem, né? Não. Eu acho que a proibição não almeja isso. Na verdade, a proibição almeja continuar fazendo massacre dos pobres. Ela deseja punir, jamais acolher. Né? O acolhimento das pessoas nunca foi nada feito pelo Estado. Ao contrário, ela tentou modelar as pessoas e aniquilar quem é diferente. Esse punir é controlar, na verdade. Não, vigiar e punir. Uma desigualdade desse tamanho. Foucault já falava sobre isso, né? Ele faz a seleção, né, de quem deve ser moldado, quem se destoa ou é maluco, né, ou é marginal. E essa política ela é feita controle de nossos corpos, de nossas vidas, né, da seleção do trabalho, da seleção econômica. São várias seleções. Isso tudo para a desigualdade se perpetuar, e não só se perpetuar, como aumentar dia a dia. Porque eles precisam que os pobres fiquem cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, para dizer que o sistema está dando certo. Isso é que é incrível, né? Tal de neoliberalismo. Não, é pior. É pior do que o neoliberalismo. É uma palavra que agora está famosa, mas ela vem pior. O nome que vem ferrando tudo, eu tenho aprendido com as mulheres, se chama patriarcado. Porque o patriarcado, ele junta o machismo com o patrimônio. Entendeu? Sim. Porque o patriarcado, ele quer dominar a mulher, a propriedade, para garantir que o filho é do cara que vai herdar. Exatamente. Então, é uma tem que coisa que a gente fala em neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma parte do patriarcado. Sim. É uma modalidade. Entendeu? É um estágio. É um estágio, né, mais refinado, mais moderno. Porque dentro das relações humanas, da complexidade dos sistemas, dos processos históricos, né, a cada momento nós temos estados diferentes, que se repetem ciclicamente de formas diferentes, né, conforme a época, né, os conhecimentos, as tecnologias. Ao menos faça algo que preste. Assista o Flow Podcast. Depois suba o Monte Everest. Eu estou aqui com o Ricardo Nemer. A gente estava falando sobre ciclos históricos, né? Exatamente. Continua o raciocínio. Bom, exatamente. Conforme eu estava falando, né, os processos sociais, eles se repetem, né, historicamente. Existe uma sistematização nesse sentido do professor Marcílio Brandão. Brandão. Exatamente. Brasileiro. Ele fala sobre os 4 ciclos de atenção à cannabis. Então ele descreve, ele descreve, né, que o primeiro ciclo ele ocorreu, né, com os jesuítas em 1600 e pouco, quando o Brasil, a coroa portuguesa, fomentou em alguns lugares do Brasil o cultivo de cânhamo, né, como matriz produtiva. Né? Depois teve o segundo ciclo, que é o ciclo que eles chamam de modelo manicomial, né, higienista, né? E depois teve o terceiro ciclo, que foi quando houve a unificação às leis internacionais. O quarto ciclo foi quando, né, houve a política de derramamento de sangue através da guerra às drogas. É o Nilo Batista que fala bastante sobre isso. Exatamente. E ele diz, né, que em 2014, ele lá em Recife, ele viu uma faixa, né, dizendo que a guerra às drogas, né, ela causa mais mal do que a própria droga. Né? Não sei se a frase era exatamente essa, mas tinha esse sentido. E nós estaríamos agora no que ele chamaria de quinto ciclo de atenção à maconha, no qual, né,
depois da redemocratização, né, os direitos da Constituição, da liberdade, da autonomia, né, e com aquele movimento da Marcha da Maconha, que conseguiu o direito de falar sobre a maconha e lutar pela legalização, agora, né, com esse ciclo terapêutico, né, que é, ou seja, a gente pegou e conseguiu comprovar o seguinte: espera aí, maconha, se é uma droga menos nociva que o cigarro, que o álcool, e ainda tem um porém, maconha é remédio. E agora? Né? A gente provou, através de dados científicos, através, né, da própria reflexão da sociedade, né, que tirando as pessoas conservadoras e fascistas, né? Mas eles também podem precisar do medicinal. Mas isso acontece com muitas pessoas que só conseguem compreender, mas ela ainda continua a falar, só serve o remédio, isso serve para mim, que sou elite, mas aquele uso do preto pobre que fuma um cachimbo com maconha, aquele é horrível. Uhum. Aquilo esteticamente é feio, né? Aquilo culturalmente não é adequado. Então, os preto velho da maconha. Exatamente, ou seja, existe um estigma. Capoeira. Existe um estigma dentro desse assunto, né? Que não é a maconha em si, né? Na verdade, ela contamina as representações sociais, né? Sobre isso. Então, depois que a sociedade, né, pôde falar sobre maconha, os benefícios da maconha, né, a gente conseguiu comprovar. Mas ainda é difícil falar. É difícil, mas eu vejo o seguinte, hoje... Você sente uma pressão social ainda? Olha só, a gente tem uma sociedade que ela é religiosa demais, né? Apesar dos avanços que nós tivemos no governo de esquerda... Religiosa no mau sentido, você quer dizer? Não, religiosa no sentido de conservadora, de achar que, né, o dever ser é maior do que a realidade do que ele é. Né? Isso é uma coisa que tem um ideal de vida na que verdade é um fetiche, né? Dos controladores, dos empreendedores morais, né? De que existe uma forma única e igual de se agir, de se viver, de se ver o mundo. Existem várias formas de se ver o mundo e a gente tem que respeitar... As pessoas querem impor uma, né? Exatamente, e aniquilar, conforme eu falei anteriormente, aqui é diferente. No limite, aniquilar. Exatamente. Você acha que a esquerda brasileira compreende a questão das drogas em profundidade? Ou pelo menos se interessa? Vem cá, qual das esquerdas? Não, a esquerda... Os progressistas. A esquerda da direita, a esquerda do centro, a esquerda punitivista... Você quer que eu te diga o que eu acho que é a esquerda? O quê? É quem acha que pode usar o Estado para proteger o mais fraco. Eu acho que... Entendeu? Porque o Estado só serve para quem precisa. Tem gente que não precisa do Estado. Bom, hoje eu acho que é o seguinte, o Estado ele veio como uma solução e uma alternativa de fazer o bem para todo mundo. Só que surgiu, né, meio que ao mesmo tempo, o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o capital, né, e o terceiro setor, que é o quê? A sociedade civil organizada. Né? Quando a gente viu que o Estado, que era para promover, né, o Estado social faliu ao capital, né? Ou seja, hoje você vê a Lava Jato, você vê aí as construtoras, exatamente, virou um instrumento, você já tem uma estrutura. E a alternativa a essa estrutura seríamos nós, né? Tomarmos, nos apropriarmos do que, por exemplo, o que é o Estado não é nosso. A gente não consegue entrar num cinema público, num hospital público a hora que a gente quer, numa escola pública. Quer Estado mínimo, daqui a pouco não vai ter mais nada público. Não, exatamente. Como nos Estados Unidos nem hospital público tem, né? E aqui tem, é por isso que eu acho, né, que o movimento sem terra é o movimento mais é de esquerda, sem terra? Não, o movimento sem terra, cara, ele é heavy metal, é punk, sabe? É punk porque mesmo, eu vou dizer a minha visão sobre o MST. O MST foi base do governo Lula, tá? O MST não teve a reforma agrária que foi prometida pelo Lula. O MST, mesmo com isso tudo, continua apoiando o Lula. Sabe por quê? O MST... ele consegue compreender o que eu, em algum momento, não compreendi, né? O Lula, apesar de não ter feito a reforma agrária, foi o melhor presidente que nós tivemos. O menos pior que seja. Que seja, né? Eu tenho meus problemas pessoais com o Lula, né? Com relação ao que eu faria diferente. Ele não é monarca, né? O Brasil tem esse problema. Você tem que passar pelo Congresso. Exatamente. Tem que ter um consenso. Não, e ainda vou dizer mais. E ele ainda não fez, né, 10%, nem 5% do que o Bolsonaro está fazendo, de usar o aparelho estatal para se proteger. Fez no mau sentido.
Entendeu? São várias questões. Ele poderia ter usado a força, ele poderia ter feito política com as Forças Armadas. Poderia ter se reelegido pela terceira vez. Poderia ter feito um monte de coisa. Só que o que acontece? Na minha opinião, é que o Lula, não vou dizer se ele está certo ou errado, só a história vai nos mostrar. Já está mostrando. Eu não acredito que exista mudança sem ruptura. Eu sou meio marxista nesse sentido, porque a gente tem estruturas muito fortes. Mas você pode fazer uma ruptura que não seja uma ruptura abrupta, bom, repentina. Eu acredito que seja uma ruptura suave, gradual. Bom, isso que é a cara do Brasil. Eu vou dar um exemplo para você. As rupturas graduais, a gente não. A sociedade. É o né? ponto de mutação. As pessoas que estão alienadas. Massa crítica. A massa crítica é a elite. Tá? As pessoas, infelizmente, não que elas sejam burras, né? As pessoas que estão na base. Elas estão tão alienadas, tendo que sobreviver, né? Tendo toda a sua potência amassada pela economia, né? Pelo capitalismo, pelo Estado. Como ela vai se articular? Esse é o nosso desafio. Esse é o projeto deles. É por isso que eles sabem que o pessoal não Vou dar um exemplo para você. Na década de 70, toda favela tinha um sindicato de trabalhador. Na década de 80, os sindicatos foram acabando, foram sucateados e foi entrando a igreja. A igreja, por pior que a gente fale, quando tem uma pessoa na favela passando fome, é quem faz uma vaquinha, é quem ajuda, né, num mutirão para fazer uma laje. Os traficantes também faziam isso. Tinha uma época que tudo bem, mas é por isso que existe essa disputa dentro da favela. Né? Ou você é bandido, ou você é trabalhador, ou você é ex-bandido, que é o bandido que mudou de vida. Trabalhador com esse desemprego. Mas o que eu estou falando para vocês são realidades, não. Né? Que o nosso mundo, através dessas diferenças, criam vários mundos paralelos. Entendeu? Várias ambiguidades. Várias incertezas. Então... Não, mas o que eu te perguntei foi da questão da droga na esquerda. Bom, acabou que a gente... Então vamos voltar aqui. A droga na esquerda, existe... Você acha que ainda é muito Não, incipiente? a esquerda, existem muitos católicos, existem os evangélicos, então são conservadores, não aceitam o tema droga. Existe a esquerda punitivista. E lavajatista. E aí existe... Já teve, né? Os molões da vida. Tem, mas o que eu tô falando, na verdade, a maconha, ela é uma puta moeda política de troca, tá? Vou dar um exemplo para você, o Abramovay, ele quando... Abramovay? Explica para quem não sabe. O Pedro Abramovay foi secretário foi secretário de Justiça, de Segurança, né? E do governo Dilma, e quando ele disse que ele queria, né, diminuir a pena do pequeno traficante para poder diminuir a população carcerária, os conservadores pediram a cabeça dele. Foi isso? Foi isso. E aí, o que acontece? Uma política que era para avançar, ela foi... É igual essa lei nova que despenalizou o consumo, mas ao mesmo tempo o policial é que determina quem é traficante e quem não é. Né? Não tem um pouco isso? Na verdade, também. Né? Na verdade, o que acontece? A lei, ela criou O André Barros é revoltado com essa lei. A lei, ela criou uma distinção, né? O juiz, para poder decidir se o cara é usuário ou traficante, ele vai ter que ver, né, as circunstâncias da prisão, o local, a classe, né, da pessoa e a qualidade da droga apreendida. São algumas coisas subjetivas que, na prática, né, o que acontece com um jovem, né, pego no Leblon com 50 gramas de maconha e pego em Ramos, ali na faixa de Gaza, com 50 gramas de maconha. Isso evidencia muito bem que eles não estão preocupados com quem está fumando ou não está fumando maconha. Isso é um pretexto para poder exercer os seus preconceitos. Na verdade, isso é uma forma de criar, né, para a polícia, que hoje, né, ganha mal para poder trocar tiro, né, e fazer o trabalho sujo do Estado, e faz com que ela use isso para poder fazer cobrança de propina. Porque você ganhando um policial militar hoje, ele deve ganhar hoje uns R$3.000, né? R$3.000 você mal paga um aluguel, consegue comer. Mas será que eles ganham só isso? Bom, não, na verdade o salário oficial é isso, mas você vai no estacionamento da PM, vai ver o carro de um cabo de um soldado. Pois é. Entendeu? Você vai ver carro lá melhor do que de um advogado, né?
semelhante a de um juiz, de um empresário. Sendo que para o Estado deixar de gastar uma fortuna com a repressão, com a guerra às drogas, Não é passar a verdade. arrecadar com a taxação da venda legal, não seria muito inteligente? Não, inteligente para eles, para quem lucra com a proibição, é pagar pouco à polícia e deixar que eles convivam e sobrevivam com os espólios de guerra. O que é espólio de guerra? É aquela cocaína apreendida que ele revende para a milícia, é aquela cocaína, aquela arma que ele vende de novo para o traficante, ele passa a sequestrar, ou seja, ele faz um ecossistema, né, de ilegalidades, né, e que você tem que fazer troca de mercadorias políticas. De mercadoria política, o que é? É dinheiro de propina, é favores, são coisas que sustentam a polícia, né, que estão concentradas na mão de delegados, de comandantes de batalhão, né? Mas essa cultura vai ter que ser desfeita. Mas essa cultura existe desde que existe a proibição. Um quilo de maconha no Paraguai custa R$100. Ele chega aqui no atacado pro traficante na favela... Não, peraí. Aqui no Rio de Janeiro, ele chega no atacado a R$1.000. Então, quem pegou lá 100 ganhou 10 vezes, tá? E no morro não tem aeroporto, não tem porto, tá? Então, quem trouxe essa maconha... Tá? Ele ganha, calma, ele ganha 2 vezes. Ele ganha na maconha, que ele ganhou 10 vezes o preço que ele pagou no Paraguai. Tá? E depois é o seguinte, como não tem porto e aeroporto na favela, também não tem casa de câmbio, não tem banco. Então, essa estrutura que ganha trazendo a maconha e as armas e tudo, ela ainda ganha para poder mandar esse dinheiro, fazer a lavagem desse dinheiro. Tem que ser muito organizado. Não, mas o crime organizado, você acha que é quem? Que é aquele boca podre que está se carregando um fuzil? Não, ele vale menos que o fuzil. Aquilo ali o Orlando Zacconi chama de... O acionista do nada. Do nada. Entendeu? Então o acionista do nada, ele só serve para pegar o holofote, enquanto os colarinhos brancos, né? É espetacularização da Então é isso, esse é o sistema. É isso que está por trás da cortina de fumaça, né? O McNiven tem um filme, né? O dia que vocês puderem escutar ele, Rodrigo McNiven, né? Ele fala sobre a maconha, a realidade aqui no Brasil e no mundo. Qual é o filme? Você sabe o nome? Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça. O nome do filme é Cortina de Fumaça. Ah, vou até procurar para ver. E é bem bacana, né? E ele mostra, né? O que acontece hoje em dia no mundo. O Brasil está preparado, desculpe a pergunta clichê, para a legalização total? Ou essa pergunta... Bom, não é clichê não, eu vou responder ela com uma pergunta que vai parecer retórica. Se a gente está preparado para ser o país e termos os ortopedistas, né, e cirurgiões dos hospitais municipais, especialistas em reconstruir ossos destruídos por bala de guerra, tá? Nem lá em Israel tem especialista em construir tiro de AR-15, de parafal. Porque eles não tomam... Você está entendendo? Se a gente está preparado para experimentar isso, a gente está preparado para massacrar a nossa juventude negra, né? Para fazer vários... A gente tem que estar preparado para outra coisa diferente disso. Não sei se vai dar certo, mas eu acho que a gente não consegue mudar um resultado usando a mesma equação, né? Uma coisa que a matemática, né? Ela pode mostrar, né, que a gente não consegue mudar um resultado usando a mesma equação. Então, a gente precisa buscar novas equações, novos modelos, novos paradigmas, né, para acabar com essa sangria, né, porque o corpo da sociedade está sangrando. E nessa guerra, né, poucos lucram, né, com isso. A sociedade paga fatura, né, custeando a repressão, custeando a saúde pública, porque quem usa uma droga ruim vai para o sistema de saúde, quem paga essa conta somos nós, né? E essa conta poderia ser paga com a própria droga, né? Com educação, com acolhimento. Mutatis mutando, né? Mutandis, mudando o que tem que ser mudado. Isso aí tem que convencer as pessoas que vai gastar menos com repressão, que vai arrecadar com a taxação. Isso é uma questão econômica, você falou aí. Vão falar que mas sempre vai ter traficante. Esse é um argumento. Que não adianta legalizar, que sempre vai ter traficante. Claro, porque vai ter mercado negro, porque vai ser mais barato um pouco. Tudo bem, mas aí qual é a situação? A partir do momento que você tem mais recursos, né, para poder educar, né, a partir do momento que você conscientizar o usuário que ele usando uma droga lícita, sem mistura, né, ele além de ter o efeito que ele deseja, ele vai fazer menos mal à saúde dele. E no final, né, o custo-benefício, né,
dessa roleta russa macabra, porque a guerra às drogas é uma roleta russa macabra, porque ela nunca acerta o inimigo, né? Porque uma guerra contra alguém invisível, contra uma droga, ela atira e mata pessoas, né? Ela não mata só o usuário e prende o usuário, ele mata o tiazinha que vai para a igreja de manhã, o trabalhador, o estudante que vai para a escola, entendeu? E o policial. E o policial, não, mesmo que matasse que eu acredito até hoje em dia que existem policiais que acham que vão conseguir, né? Que quando vão lá para a favela e matam 10, matam 5, matam 100, matam 1000, né? Eles não conseguem enxergar que eles também estão morrendo, eles não conseguem enxergar também que a cor das pessoas que eles estão matando é a mesma cor da corporação que está morrendo. Porque se você olhar dentro da própria polícia militar, quem morre mais cabo e soldado, olha a cor. Olha, tenente, capitão. Vê se eles vão trocar tiro dentro da favela. É só supervisão, chefe. Bucha de canhão. Entendeu? Então é... Bucha de canhão. Essa... E como é que você se deu conta disso tudo? Bom, eu só dei conta disso tudo quando eu tive informação. O conhecimento é a arma mais poderosa do universo, né? Se você... não importa a sua idade, né? Eu só fui fazer meu supletivo... primeiro e segundo grau com 20 e poucos anos, quase 30, fui entrar na faculdade com 30, e o conhecimento é libertador, né? Então, se você é jovem aí, acha que saiu da escola, não pode voltar, entendeu? Volta porque você tem a oportunidade de sobreviver no mundo tendo conhecimento, né? Tá vendo aí, você pode usar o conhecimento para várias coisas, para saber os seus direitos, para aprender a fazer uma parada para arrumar um trampo, né? E até mesmo a pessoa que hoje está na ilegalidade, está na ilicitude, né? Ele tendo inteligente, ele tendo conhecimento, ele também vai ter outras formas de sobreviver. O conhecimento é uma coisa que qualquer pessoa pode se apoderar, deve se apoderar. O conhecimento... A renda mínima de cidadania vem aí também. Exatamente. Eu vejo, né, os traficantes como trabalhadores precarizados, né? Porque eu não acredito que ninguém hoje, mediante uma vida maldita dessa, de você ser odiado pela sociedade, capturado, morto, né? Ser uma pessoa matável. Não, assim. Até tem, porque o que acontece? Tem um filme, né? Que o tema dele, o nome dele é Fique Rico ou Morra Tentando. O Mano Brown, ele, num rap dele, ele fala, o que você prefere, né? Viver pouco como rei ou muito como Zé? A gente está numa sociedade que vende que você tem que ter um tênis Nike, tem que ter um carro maneiro para ter uma mina maneira, né? Que você tem que ter bens, tem que ter propriedade, e aí você vê que as oportunidades não são iguais, cara, né? Você vê lá que a escola, né, te dá um monte de informações desnecessárias, te cobram coisas que você não consegue, né? Você quer avaliar as pessoas, você quer avaliar o sapo, né? Igual o passarinho que voa e o passarinho igual o pulo do sapo. E existem sapos e passarinhos e todos no ecossistema funcionam, né, na natureza. Convivem, cada um tem a sua expertise, né, a sua potência, a sua qualidade, o seu defeito. E isso é... Tu já sentiu preconceito como advogado porque trata desses assuntos? Cara, eu já senti vários preconceitos. A gente é moldado a sentir preconceito. Eu já tive preconceito contra preto, contra bicha, entendeu? Só que a gente, através do conhecimento, né? Mulher, a gente né? conhece e começa a se libertar, entendeu? E a gente é construído a ser assim, por isso que a gente tem que se desconstruir. E a gente só consegue se desconstruir através do conhecimento, né, da gente, antes de ver os atos dos outros, ver os nossos atos, porque todo mundo é empreendedor moral, né? Até a gente fala assim, eu gosto de fumar maconha, eu gosto de fumar cigarro, né? Mas, o cara ali usa crack, o cara usa crack, o cara usa pico, o cara usa crico. Ruim é a droga do outro, a minha droga é a melhor do mundo. Eu posso encher meu cu de Rivotril, de diazepam, de uísque, entendeu? Mas se o cara usa heroína, aquilo é feio, aquilo é moralmente feio, ele não presta. Então, todos nós somos preconceituosos, nós só não assumimos, né, o nosso preconceito. Nós somos hipócritas, cada um em maiores e menores medidas, né? E a gente vai sobrevivendo mediante nossas conveniências, né? E eu acho que o que mudou, né, com esse empoderamento das minorias foi que a gente consegue aprender quando uma mulher constrange a gente quando a gente é machista, quando o negro quando a gente é racista, porque só o constrangimento liberta, né? A primeira vez que eu fui para o movimento social... Da vítima, vou dar um exemplo para você. Na primeira vez que eu fui no movimento social, eu fui num encontro no IFIX e chegou uma mina, eu cheguei lá, né? O pessoal estava
fixo da UFRJ. Ele Isso, aí chegou lá, eu ofereci um cigarro de maconha para uma menina, né? E tava todo mundo fumando, né? Numa roda de maconha. E ela olhou para mim e falou assim, você é um potencial estuprador. Eu me assustei na hora, assim, achei aquilo pesado. Mas depois que eu comecei a ler sobre feminismo, sobre patriarcado, eu vi que o seguinte, realmente, quando eu fui olhar para dentro de mim, em vários momentos, enquanto da minha juventude, eu fui machista, entendeu? Claro, e todos nós, se a gente for honesto, né, no nosso julgamento, como a gente é contra né, a droga do outro, a escolha sexual do outro, a cor do outro, né? A gente vai ver quem a gente é. Ou vai continuar se enganando, né? Você vê que, de acordo com o código da metodologia da PM, eles falam do tal de elemento suspeito. Eu vi você falando isso no o elemento suspeito é o seguinte, né? Não é estranho. Dentro do manual... Código de metodologia da PM, ele descreve quem é o elemento suspeito, né? Suspeito. O policial, que tem, né, uma hierarquia militar, ele é treinado igual um cachorro, né? O cachorro... Atacar uns e não outros. Exatamente. Amigo, inimigo, postura. É igual meu cachorro vai atacar uns e não Exatamente, outros. Pô. Meu cachorro, por exemplo, ele sente cheiro de Bolsonaro, faz xixi no Bolsonaro. Entendeu? Voldemort. Exatamente. Inteligência animal. Falou que é pra não dar engajamento pra ele. Tem que falar Voldemort ou outra Eu tinha coisa. um outro que eu juro por Deus. Esse daí era um cachorro que ele não podia ver polícia com farda da PM. Mano, ele pirava. Atacava, sabe? Ele ficava louco, ele podia ver qualquer pessoa, mas via a farda da PM. E tem gente que adora homens de uniforme. Pô. Esses fascistas são tudo adorador de homens de uniforme. Por isso que é o seguinte, às vezes o pessoal fala, pô, você é advogado e ativista, você é o quê? Eu falo, pô, eu sou o vira-lata caramelo, entendeu? Vira-lata caramelo. Exatamente, eu sou aquele eu vou cara botar esse título na descrição do teu programa, hein, cara? Tudo bem, eu me sinto vira-lata caramelo. Vira-lata caramelo. Por que eu sou vira-lata caramelo, né? Eu sou subalterno, eu venho de uma origem humilde, né? Eu consegui ascender, sou emergente hoje através... Quer falar um pouco da tua história aí? Não, eu acho que a minha história é uma história como de várias outras pessoas que tem outras que precisam ser contadas com mais detalhes. Sou carioca, mas na verdade eu tive uma vida clandestina, né? Até o momento que eu falei que eu resolvi zelar pelo conhecimento, né? Foi quando eu consegui ter capital simbólico para exercer cidadania, porque antes eu era subcidadão, exatamente. Entendeu? Porque enquanto você não tem uma qualificação, todos nós, o nosso valor, ele é de acordo com a nossa capacidade de resolver problemas e trazer soluções. Não pense você que todo mundo se ama. Se você não tiver um laço de família, de afeto, de amizade, o seu valor é só pela sua capacidade de inteligência, de resolver problemas, né? Você pode ser um bom cara em marketing, pode ser um bom cara do direito, pode ser um bom cara do audiovisual, né? E a sociedade só vai te reconhecer nem pela sua qualidade intrínseca, tá? Vai pela qualidade de você gerar dinheiro. Eu conheço tantos cineastas bons, artesãos bons, cozinheiros bons, que não conseguem fazer dinheiro, né? Eu conheço muito advogados muito mais competentes que eu. Conheço. Então, e que não conseguem, psicólogos, e que precisam se sujeitar a um salário mínimo de advogado que hoje não chega a 2.000, ou então fazer sabe? Uber. Existem operador, não dizendo que seja ruim, de retroescavadeira, tá? Que ganha R$3.500 porque é um trabalho, né, que as indústrias, né, as construtoras precisam para crescimento, gera muito dinheiro, eles pagam mais com advogado. Saca as incongruências? Então é isso. Hoje é o mercado que dita as regras de direito. Então, né? Foi o mercado mínima de cidadania não seria uma boa ideia. Rapaz, é uma ideia, mas de onde vai tirar esse dinheiro? Você vai tirar das grandes fortunas? Eu acho que tem que ser. Né? Tudo bem, mas quem vai fazer? Quem vai fazer? Não só. Você acha que não vai morrer? Você acha que se alguém... Não é só o executivo. Vou dar um exemplo para você. Governo, o Congresso. Eu vou dizer uma coisa para você, o Congresso vai fazer, mas se tiver quem aperta o botão, para ele chegar lá, para ter o poder de apertar o botão, ele tem que fazer vários acordos, pré-acordos. Mas é civilizatório, eu acho que a um momento vai chegar. Diz onde é que tem essa civilização. Só os índios. Tirando os índios, sociedade organizada, eu não conheço nenhuma. Então, por isso é que eu estou falando. Não, aí eu vou voltar para você. Por isso...
Existe um autor chamado Pierre Classes, que ele fala da sociedade antes de houver Estado. O nome dele se chama Sociedade contra o Estado. Né? A própria sociedade, ela era muito boa antes de vir o Estado, saca? O Estado foi que estragou tudo. Quando alguém falou assim, ó, eu tenho poder, o teu querer é o meu querer, né? A minha força é a sua força, a minha economia é a sua economia. Fudeu, sabe? Quando alguém falou assim, esse pedaço é meu, tá? Começou duas coisas, a propriedade e o Estado. Então aí fudeu tudo. Enquanto nós éramos índios, enquanto a gente, né, fazia música, trepava, né, e dormia, né, que são as únicas coisas que são essenciais dos homens. O resto é fetiche. Então, retorno à cultura arcaica seria. É isso aí. Entendeu? De volta à sociedade primitiva. Arcaica, sociedade entendeu? primitiva. Eu sou super afim. Porque o pessoal fala assim, o ser humano destrói entendeu? a natureza. Por que a gente precisa da Mas economia? Por que a gente precisa de Estado? Se a gente sabe que a gente já produz mais comida do que precisamos, a gente estraga mais comida do que a gente consome. Então é só o seguinte, vamos organizar essa suruba que todo mundo transa, né? Essa foi muito boa. Porque isso é uma suruba, né? Não é uma suruba. Você diz o quê? É uma desordem total. É uma desordem. É um salve-se quem puder. É um salve sem poder, entendeu? Cada um por si, Deus por todos. É quem tem a maior força, né? E enraba o menos, né, forte. Mas é por isso que por isso que eu chamo de uma suruba. Proteger o mais fraco. É mais ou menos é uma acontecer. música dos Mamonas Assassinas. Já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém, entendeu? É mais ou menos isso. Então a gente tem que começar a organizar, né? A passagem na mão na bunda, uma hora dá a bunda, outra hora usa a mão, porque enquanto, né? Eu tô vendo que você tem um viés mais revolucionário. Não é revolucionário. Às vezes eu uso assim um linguajar, umas metáforas, que é para que as pessoas escutem e choquem, mas ou, às vezes ao mesmo tempo elas consigam compreender que a complexidade do sistema jurídico, eu vou falar aqui uma coisa para você, as leis, né, elas são feitas de um modo complexo que nem eu que sou advogado consigo compreender. Imagine o tiozinho da favela, a tiazinha que vai estar ali na cozinha, ela vai entender o direito dela, como exercer essa porra toda. Talvez seja então, mesmo. Eu vou dar um exemplo para você. O direito que eu falo é o direito da base, é o direito chulo, é o direito achado na rua, não é o direito da faculdade, o direito que alguém vai entender, entendeu? Como é que você vai falar sobre direito, né? Com as pessoas que não entendem direito. Como é que eu vou falar sobre... É a mesma coisa que eu estou falando para você. Como é que eu vou falar com um juiz sobre estado de necessidade e crime famélico se esse filho da mãe nunca passou fome, nunca cagou no mato, nunca tomou banho de balde? Você está entendendo? Sim, mas você não precisa tomar um tiro para saber que é ruim tomar um tiro. Não, peraí. Não, pô. Mas olha só, é diferente, cara. Empatia, é simbologia. Não, mas para ter empatia, quanto mais... Olha só, é muito mais fácil. Olha só, é muito mais fácil o Lula, que era um boia fria, um metalúrgico, sim, claro, tá, que chegou ao poder, claro, tá, saber o que o pobre precisa. No outro dia eu vi um podcast do Lula. Olha só, no outro dia eu vi um podcast do Lula que ele falou que quando ele fez o Minha Casa Minha Vida, né? Ele fez o Minha Casa Minha Vida, que ele teve que negociar várias paradas com o empreiteiro, com a galera. Eu acredito que ele teve que fazer, mas ele negociou que os apartamentos Minha Casa Minha Vida, ele tivesse uma varandinha. Os apartamentos são tão pequenos, sabe? Que ele chegou e falou assim uma vez no podcast, ele falou que, já pensou um trabalhador chegar em casa, tá lá com a sua dona, né? Que é um kitnet, né? Ele não tem um lugar para ir soltar um pum longe da sua dona. Porra, isso é uma coisa, cara, que representa eu tô aqui usando aqui, mas é uma coisa que pode ser feio peidar, né, pra elite, mas é uma coisa tão normal de quem mora num cômodo com 6, 7 filhos, gente. Sabe? Você não tem como sair do recinto pra soltar um pum. Eu acho isso ridículo. Sabe? É ridículo, mas existem pessoas, convenções sociais. Sim, a gente solta tá? A esposa reclama. Mas é o que eu tô te falando, mas isso é uma questão de hipocrisias, de convenções que não precisariam, sabe? Se a gente fosse... Etiqueta, né? Sabe? Sabe qual é o problema da sociedade? Quando a gente se achou melhor que os animais. Jamais fomos modernos. Nunca. Quando a gente se achou melhor que o animal, que o boi, que o frango, eu ainda não consegui ser vegetariano, mas faz muito sentido. Quando a gente achou melhor que a natureza, que a gente conseguia emular a natureza, fazer igual, fudeu, sabe? Fudeu porque a gente se achou Deus.
A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar o nosso filho, nossa mulher, sabe? Nossos amigos. A gente quer controlar nossos alunos. A gente quer controlar o mundo criando teses, dizendo que a nossa tese é melhor que todo mundo, sabe? Só que a gente, na verdade, é macaco. Macaco com menos... Sabe? Macacos em evolução. Não, evolução... Explica pra mim o que é evolução. Ih, rapaz, mas aí é darwinismo. Pô, aí, não, darwinismo. Já criticam... Não é evolução. Nós somos transformados, nós não evoluímos. Não, sabe? Conforme eu te falei... Mas é razão, não existe razão. São cíclicos, a gente a vai e razão volta... é só entorpecida, como você falou? Não existe razão. Não existe. É essa, a hora que a gente assumir que não existe razão, não existe certo e errado, não existe doido e certinho, não existe bom e mal, tá? Quando a gente cria esse dualismo, tá? Esse yin yang, tá? A gente esquece que entre o branco e o preto existem 48 tons de cinza, né? Como a gente vai incluir? A gente vai excluir os 48 tons ou a gente vai botar todo mundo na mesa? Enquanto a gente não botar todo mundo na mesa, mano, sabe? E falar dessas porras, a gente tá fudido. Entendeu? Porque aí só tem o preto e o branco, os outros 48 são excluídos pela força, sabe? Que não são pela... Tem um maniqueísmo aí, né? Tem não, porra, caralho. A tal da polarização que tanto fala. Não, você acha que não? Se a gente acha que é só salsicha e linguiça, ninguém come x-tudo. Você tá entendendo? Não existe só salsicha e linguiça, cachorro-quente, né? Então, porra... Isso aí, homem e mulher. O mundo ficou muito binário. Porra. Né? Eu acho que depois do computador, né, que tem esse código binário dentro dele. Eu sou trinário. Eu acho que o mundo ficou muito influenciado por essa lógica binária. Ultimamente eu tenho ficado tão puto com essas coisas. O pessoal pergunta se eu sou homem ou mulher. Eu sou tudo. Eu sou viado, eu sou gay, eu sou binário, trinário. Sou a porra toda. Entendeu? Eu já, porra, sapatão, puta, tudo quanto é minoria. Eu vou dar um exemplo. A gente tinha que se unir. Porque a gente não pode criar hierarquias sobre opressões, saca? Quando a gente fala assim, ó, o negro sofre mais do que o pobre, o índio. Quando a gente hierarquiza essas porra, a gente divide. Quando a gente pega todas essas dores, são minhas dores, a gente fica grandão. Porque a gente vai ver que só 2% estão gozando e entrando... 1%. Sabe? E o resto está entrando na suruba. Outros mais com as mãos, outros mais com as bundas. Pois é, esse mundo aqui é estranho. Porque era 2%, agora já é 1%. Porque ele não pode parar de tirar de quem não tem para dar para quem já tem muito. Você está vendo o que está acontecendo agora? Você está vendo o que está acontecendo agora nesse pós-pandemia? Quem é que está pagando? O sistema mundo, ele tem lá o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo. Esse primeiro mundo manda na porra toda, faz... E tudo que eles fazem de merda é igual um efeito cascata. Ele vai, começou, aconteceu, deu ruim no primeiro mundo, ele fode mais quem paga o prejuízo é o segundo mundo que caga no terceiro mundo. Imagina um monte de latinha, um cagando no outro. O nome disso é sistema mundo. E no sistema globalizado, né, elimina, né, os sistemas de alternativos, né? Os sistemas de forma... Ninguém consegue fazer nenhuma iniciativa se articular sem capital. Né? A gente vê hoje a favela, né, como problema. Né? Mas a favela, na verdade, ela é uma puta potência, porque se ela sobrevive sobre todas essas adversidades... Imagine... Não é só ensinar, não. Imagine se a gente fizesse aquilo que eu falei. Pega o dinheiro da cadeia, investe em educação naquela merda, que a gente vai passar a Noruega, a Suécia... Saca? Mas por um lado, você acha que o Lula não representa um pouco isso? Não, ele foi engessado para fazer isso. Ele fez o que pôde. Isso é muito pouco. Mas ele disse que agora vai fazer muito mais do que fez da primeira vez. Vamos ver. Eu acho que um cara... Que ele foi aquela primeira vez foi no susto, né? Foi no susto e eu vou dizer para você. Eu tenho uma coisa para pensar, que eu acho que a passagem do Lula pela cadeia, né? Modificou ele. Primeiro, não é estudar, não, pô, mas cara. Ele leu muito. Não leu, não. O pior que a cadeia dele. A cadeia dele foi uma cadeia privilegiada, como de vários outros privilegiados. A cadeia dele, ele não teve que dividir o boi com ninguém. Saca? É uma puta diferença, tá? Mas dentro de alguém que ascendeu ao poder, tá? E que pode eventualmente retornar ao poder. Eu peço e gostaria que chegasse a ele, né, de alguma forma, que ele pensasse que o que aconteceu com ele, tá, não é 1% do que acontece com todo jovem que hoje está na cadeia por conta da política de drogas. Então é isso. Eu acho que é um cara que, se ele relativizou
quando ele negociou com as elites, ele agora Ele é um negociador. Ele tem que é um negociar. negociador desde a época do sindicato. Ele tem que negociar se lembrando dos dias que ele passou na cadeia. Entendeu? Eu acho que Com isso relação já tá à política de drogas, com relação à reforma do judiciário, né? Do sistema de justiça criminal, né? A separação, né? Do sistema de justiça criminal. Das polícias, Não, aí eu não sei. Eu acho que é o seguinte, o que tem que acontecer de fato é a separação, né? Do judiciário, da promotoria, né? Da polícia. Da polícia militar, cara. Eu vou falar que eu acho que a gente não vai conseguir acabar com a polícia. Eu acho que é o seguinte, a polícia militar... Mas é só, peraí, unificar? eu posso explicar? Claro, se eu não, explicar pode. o raciocínio, você vai compreender. À A polícia militar, no meu entender, ela só serve para guerra. Militar não serve para um Estado social, um Estado de paz, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa consertar. A gente tem que criar a polícia civil. Nós temos que proteger a sociedade. A polícia civil, tá? Ela vai englobar uma nova... Nós vamos refundar a polícia, né? Acredito. Recriar, rever. A gente tem que criar uma nova imagem da polícia, porque ninguém consegue hoje, dentro de todas as polícias que foram criadas, todas as contradições, acreditar na polícia. Então a primeira coisa que nós temos não é acabar com a polícia, é refundar. Falar o seguinte, gente, olha só, erramos pra caralho, a sociedade errou, né? O Estado errou, né? Acabou, vamos sentar aqui na mesa, vamos botar todo mundo, vamos botar o preto, o branco e os 48 que estavam de fora, né? Quais as necessidades, né? Quais os incômodos, e aí sim, né? A gente quer uma polícia para quê? Para oprimir ou para servir e proteger? E aí, em cima dessas duas premissas, vamos refundar a polícia, né? Polícia civil. A polícia. Uma só, por isso polícia, polícia. Polícia é polícia, ó, polícia é polícia, né? Polícia é polícia, justiça é justiça, Estado é Estado, Estado não é justiça, Estado é poder executivo. É executivo, legislativo, único lugar no mundo. Não, esses três poderes é uma invenção, é uma jabuticaba brasileira, sabe? O judiciário, não, Montesquieu, isso funciona na França, tá? Onde existe elite e existe igualdade. No Brasil, o Brasil é uma população que começou com 2% de branco, o resto era negro escravo, gente. Olha só a realidade. Não adianta você pegar o modelo dos Estados Unidos e querer trazer para o Brasil, que não vai funcionar. Negro do que lá, né? Oi? Então, a população negra é muito maior. Então, entendeu o que eu estou dizendo? É disso. Não tem como comparar. Você falou do ethos de guerra da PM aí, uma hora. O ethos de guerra é porque é o seguinte... É compatível com o policiamento civilizado? Não, a polícia... Você sabe qual a história da polícia militar, da construção da polícia? Não. A primeira, ela foi o seguinte, foi para proteger a propriedade do café e da cana-de-açúcar. Você pode olhar o brasão lá. O brasão. Na época, os negros recém-libertos, eles não tinham o que comer, não tinham como trabalhar e saqueavam. Então, para botar medo, eles botavam lá o brasão da polícia, que era quem reprimia. Tinha crime de vadiagem. Então, para vocês entenderem que a polícia ela não foi criada para servir e proteger, isso é a maior balela, é o maior fake news que criaram e todo mundo acredita. Para proteger os ricos, pode Exatamente. ser. Aí, entendeu? Os canavieiros, os cafeicultores, entendeu? Os imperialistas, o Estado. E tudo piorou depois que o Estado, né? Quando existia separação de judiciário e Estado, né? Império foi separado e depois juntou. Porque antes, quem fazia o serviço, né, de polícia era o juiz de paz, que era eleito. Depois o Estado pegou isso e criou a figura do delegado. O delegado nomeado e pegaram o inquérito policial como forma de controle social, cara. Fudeu tudo. Entendeu? Isso é uma natureza histórica, inquisitorial do inquérito policial que serve como ferramenta de policiamento político. Por exemplo, o que fizeram com o Lula? Pegaram o inquérito policial, a Lava Jato é o quê? Qual o nome daquela merda? Inquérito policial. Pegaram o inquérito policial, que é inquisitório, uma inquisição, e fizeram uma devassa. Fizeram um monte de merda, quebraram a Constituição, arrastaram a porra toda pra botar lá o operário, né? Porque o pessoal aceita o seguinte, né? O Alckmin, o FHC, mas um operário, problema, né? Nine Finger, porra, ninguém quer, sabe? Existe a Dilma, que fala, né, de fábrica de vento. É essa elite, né? Que... Não, fala de né? Que armazenar vento. é por aí. Enfim,
A gente sabe do que estamos enfrentando e do que estamos falando, né? O direito penal brasileiro é engraçado, porque ele prevê pena de 5 a 15 anos de prisão por vender maconha e de apenas 2 a 8 anos de prisão por tortura, por racismo. Bom, cara, eu vou falar pra você, olha só, a gente vai falar aqui de direito, eu já falei antes aqui sobre exercício de direito, e você cidadania. Não é criminalista, você me explicou. Não, eu não sou. Mas eu vou dizer um exemplo para você. Como é que pode, né, a gente falar de um país igualitário, né, e de igualdade e isonomia real, né, se a própria lei ela cria privilégios, né? Se você tem curso superior, você tem prisão especial. Ao passo que você deveria, ao invés de ter prisão especial, você deveria ter pena gravata. Teve oportunidade, cara, tinha uma faculdade, sabe? Só que a própria lei cria essa diferença, né? Esse privilégio. Ainda existe, só que ainda acontece o seguinte, o cara que comete um crime de colarinho branco, de lavagem de dinheiro, a pena dele é de 2 anos, ainda pode trocar por pena. Agora, se você é um garoto preto, quebra o vidro de um carro e rouba um toca-fita, você responde por furto qualificado e tá fudido. Você tá entendendo a diferença? Então, no Brasil, o crime compensa? Não compensa se você roubar pouco ou se você não roubar com a caneta. Saca? Porque você roubar, lavar dinheiro, você só vai pagar advogado e vai sair liso. Vai pagar, às vezes, seu serviço comunitário, ou se roubar muito, vai fazer uma delação premiada, ainda vai ficar com um pedacinho da mordida para você. Então é por isso que os corruptos são tão, né, extrovertidos. Por que eles têm essa coragem toda de fazer o que eles fazem? Não tem coragem. Porque é a impunidade. Exatamente, né? Mas a impunidade ela é criada por causa das estruturas que são criadas para a impunidade, né? Na verdade, o que acontece? A lei é uma coisa que existe para uso das elites. Você acha que a lei, né? Na lei, ela emana do Estado. Né? Mas o direito ela vem do cidadão. Não, então, e os dominados ela só tem o direito. Mas quem consegue exercer o direito é a classe dominante porque ela tem condição de pagar um advogado bom, um perito, um investigador, né? Como é que onde encontrar, inclusive. Exatamente, tudo. Ela compra droga, ela vai lá, ele pega o telefone, pega a cocaína, MD, crack, heroína, sabe? Da melhor qualidade, da maior segurança, até com padrão farmacêutico. Porque não pense você que a Roche, a Pfizer, né, a Prate Dona Dulce não tem a porta dos fundos, né? Então no Brasil não existe justiça, só justiçamento. Com certeza. Ou seja, é Duralex, Sedlex para os inimigos, para os amigos da corte, né? A justiça. A lei é para pobre, preto, é PPP. Preto, pobre. Você tem conhecimento técnico de autocultivo? Como? Você tem autorização, não tem, para cultivar? Tenho sim. Você tem conhecimento técnico? Tenho. Na verdade, o meu conhecimento técnico ele é bem superficial sobre a área de direito. Na verdade, eu só consegui fazer essa tese porque eu estava no momento certo, no momento histórico, estava na militância. Eu só pude exercer essa tese porque o fato social ele produz o direito mais do que qualquer lei, né? Porque a lei ela tá ali, é uma coisa abstrata, né? O homem achando que controla a porra toda, ele cria um monte de lei, contraditória. Essa tese de mestrado que você está fazendo? Que tese? Não, você falou de tese aí. Não, eu estou falando da tese para cultivo de maconha. Foi uma tese que eu criei, uma tese de habeas corpus para cultivar a maconha. Entendi. Tá? Habeas corpus. Essa tese, eu não falo assim, não é nenhuma genialidade jurídica. Né? Eu consegui desenvolver essa tese porque eu tive contato com várias pessoas, né? Cultivadores, cientistas, outros advogados, e compartilhando saberes, né? Eu pude estar dentro dessa ecologia de saberes, né? Eu pude juntar, eu não sei até onde vai o meu trabalho e o trabalho de todas essas pessoas que eu falei, entendeu? E conseguir unir, não só nessa iniciativa, como todas as outras. A gente fundou associações de pacientes, associações de pesquisadores, associações de juristas, né? Federação de pacientes terapêuticos, ou seja, a gente está sempre fomentando, né, células de resistência nesse mercado. Nós vivemos num sistema caótico, né, e a gente não existe no ativismo um tipo de ativismo, né? Existem várias pessoas com interesses diferentes, uns conflitantes, outros confluentes, e eu tenho percebido, isso agora é matéria de um estudo sociológico que eu estou fazendo, né, sobre o associativismo canábico, no qual estou fazendo um recorte de 2010, no qual eu falo de
de um movimento inicial que começou no Grow Room, depois houve uma dissidência, né, e criou a Rede Secreta, que virou uma dissidência, que virou uma associação de pacientes terapêutica, que houve uma dissidência que surgiram várias associações. Um monte de dissidência. E, não, mas na verdade todas elas hoje se interrelacionam e o nome desse artigo é Associativismo Canábicos, Desunidos Venceremos. Se desunidos é unidos e desunidos entre parênteses. Porque apesar de estarmos desunidos, temos várias frentes, todos temos um interesse comum que é a regulamentação. Juntos e misturados. Entendeu? Estamos juntos e misturados. É mais ou menos isso. Então, eu consegui ter esse insight. Estou eu e o Marcos Veríssimo trabalhando um artigo que vai ser apresentado no RBA, né, que é a Reunião Brasileira de Antropólogos, e espero que saia a partir dessa apresentação que a gente vai fazer no grupo e a orientação que a gente vai ter dos orientadores desse grupo, poder fazer um artigo bacana descrevendo todas essas dinâmicas, né, do associativismo canábico no Brasil. Pô, que maneiro isso, hein, cara? Isso eu não estava nem sabendo. Mas a gente está aí, a gente está trabalhando, né, não só na militância política, mas também a academia, né, principalmente o Psicocult, que é um grupo de... Psicocult? Psicocult é o grupo de estudos, né, do INEAC, que é o Instituto de Tecnologia e Mediação de Conflito. O Psicocult é um grupo de pesquisas, né, de psicoativos e cultura. Então lá congrega pesquisadores de várias vertentes. E lá eu tive condições de me aproximar da academia, entrar para o mestrado, e agora, além de advogado, eu sou pesquisador. Legal. Comecei inicialmente pesquisando Sociologia e Direito, estava com um projeto de pesquisa para pesquisar o sistema de justiça criminal, né, que era descrever como o sistema de justiça prende, julga e condena os cultivadores de maconha. Só que no campo eu tive alguns problemas, né, tipo, com relação à interlocução com magistrados, depois ouvindo growers, eu tive alguns casos que se eu fosse fazer uma descrição etnográfica eu poderia expô-los. Eu mudei o tema da minha pesquisa e agora eu estou fazendo uma pesquisa especificamente antropológica, na qual eu estou fazendo a descrição de uma cultura, né, ou o que eu chamo de uma tecnologia social chamada balão, que é uma forma de fumar a maconha usando legal. Um cigarro, né? E é uma cultura que... você põe dentro do cigarro. Que é uma cultura que as pessoas, né, da favela, né, é bastante popular, elas utilizam o cigarro como filtro da maconha, e cada um, né, que faz esse uso, as pessoas que estou ouvindo em diversas comunidades e até fora de comunidades que fazem esse uso... tira o tabaco de dentro tira o tabaco de dentro e bota cannabis dentro. Entendeu? Qualquer dia, depois que todo o tabaco, depois que eu terminar o estudo, eu falo aí para vocês sobre, dou maiores detalhes. Chama balão, né? Balão. É muito interessante. O nome do trabalho é E aí, Sangue Bom, Natura ou Balão? Se chama Favela, Maconha e Outros Saberes. Porque Natura, eles dizem que a maconha natural é a maconha normal. A partir do momento que você tirou o balão e botou no cigarro e misturou ela, você tirou a naturalidade da maconha. E existe um funk do MC Sapão que é assim, ó. O natural joga no balão pra amenizar o nosso coração. Complexo é nós somos a disciplina. www.combrasilia. Isso é um funk de 2015 que eu trago, né? Me aproprio para falar sobre o balão nesse meu estudo etnográfico. MC Sapão. MC Sapão. Parabéns, Ricardo, pelo teu trabalho. Muito interessante essa pesquisa, né, que você vai fazer. Na verdade, é uma forma de eu né, descrever e valorizar, né, os saberes, né, da parte de baixo da sociedade, né? Então de quem você é mais que um advogado, você já está quase um antropólogo também. Não, na verdade, eu ainda estou me domesticando, porque eu ainda tenho uma verve, né, de doutrinador, né, do direito. Porque o direito hoje, ele se divide em duas vertentes, né? E ou ela é de apologia a esse sistema que está aí, ele acha que o direito vai resolver tudo, as regras, né, que tem que ter regras, ou é aquele cara que denuncia essa farsa, que eu faço parte disso, conforme eu estou aqui falando, porra, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas além de falar que isso está errado, eu também sou propositivo, né? Não adianta você ser o garoto enxaqueca, né? Criticar a porra toda, mas não vir com solução. Se você não tem proposição, você faz parte do problema. Se você só fica
né, atirando, cuspindo ódio. Tá certo. Entendeu? Isso quem faz é o lado de lá, né? Sim, exatamente. Quando, Eles né, só sabem fazer isso, na verdade. quando, né, a educação não é libertadora, a vontade do oprimido é virar opressor, né? Pois é, isso Paulo aí, Freire já ensinava Paulo isso Freire pra já gente. vê. Gente, eu conversei aqui com o grande Ricardo Leme, me surpreendeu, um cara de uma inteligência extraordinária, muito articulado. Olha, esse programa vale a pena ver 2 vezes. Quer se despedir, falar alguma coisa aí? Bom, cara? então, esse Podflow você pode dar 2, então, conforme ele falou ali, né? Porque já que é para ir 2 vezes, eu não queria pegar o mote, né? Não querendo puxar a brasa pro lado dos maconheiros, mas é para dar 2 no Podflow. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela audiência. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Dá mais um.